meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Querido rádio ouvinte, você mantenha de bom dia, bom novo dia, para Deus abençoar, para tudo que você faz hoje, para correr o direito. Nós estamos no momento para não poder ler a palavra do Senhor e não pensar nele nesse momento. É um motivo sempre de grande contentamento, hora que não temos essa oportunidade de não poder compartilhar, não poder repartir com outra palavra de Deus, para ver aquilo que não bússola. Bússola é do que aquele aparelho que está usado para poder localizar a direção. Para se bicar lado que pode ir baixo, se para a direita ou para a esquerda, para arriba ou para baixo. Se cá está direito e cá está, então bússola está oriental, hora que vou perder com o rumo. Ele comanda, não fala, Deus obrigado por essa oportunidade que não tem de não poder ter essa bússola para não vida na dia da hoje. Não agradeceu para a maneira que você está escutando 92.4 MHz. 92.4 MHz é a frequência de rádio evangélica FM que está emitida de Gabo para lá, não deve estar nela. Para aqueles que estão acompanhando na Facebook, muito obrigado por a sua preferência. Para Deus abençoar. Suta meditação que não há bem negócio, nem espera como e não ser bom para bom. Pensa nele, pensa na palavra, para ver aquilo que Deus está para com nós e para nós bem. Nada para nós mal, Deus está orientando para coisas que não fazendo mal. Mas está para com nós, suma melhor papel que nós podemos nesse mundo, que está diga nada de mal para seus filhos, então está para com eles, está orienta eles, está mostra eles coisas bom que ele próprio suma papel e está diga para seus filhos. Então para aquilo na chamou, na pediu para abrir a Bíblia junto comigo. Se você está com ele, mas se você está com a Bíblia também na mão, problema que tem lá. Problema que tem. E simplesmente para você prestar atenção, você escutar, não lê só 2 versículos e notice alguns comentários riba dele para poder ajudar-nos nesse momento de pensar na palavra de Deus. Está na Mateus capítulo 7, versículo 13 com o versículo 14. Esses versículos que medita nele e me se também bem compartilhar com você, me se repartir com você, que palavra compartilhar e linguagem que estou usando na comunicações, não está falando na partilhar, não na compartilhar com você, não na repartir com você, aquilo que não olha, que seja do bom. E na papel a respeito de 2 coisas muito importantes para a vida de alguém. Então, misti para mim que não pensa nessas 2 coisas nesse momento. Jesus que papel conversa, se discípulo Mateus escreveu e disse guardado para nós, e Dr. Lucas também papel daquele assunto na capítulo 13 de Lucas, versículo 24. Mas Mateus papel desse mesmo assunto nas 2 versículos que não há bem lei goste. E fala assim: vou entrar na portão pequenino, para portão e largo, caminho e grande que vai para perdição. Manga de gente tá entrar nela. Mas portão e pequenino, caminho e apertado que vai para vida. E pouco gente que está olhando. Essa era a conversa com Cristo, papiaba com gentes, olha aqui ensina gentes caminho de Deus. Olha aqui ensina gentes como de ter vida que acaba. Olha aqui ensina pecadores como que pode voltar a ter ligação com Deus. Então, depois de ensinar manga de assuntos, manga de coisas que papia dela, e chega nesse ponto e tem essa comparação muito importante que merece atenção e boa atenção nesse momento de meditação para amigo bom pensar nela. Jesus papia de 2 coisas que comparar ali. Primeiro, e dar orientação. Vou entrar na portão pequenino. Essa é uma orientação.
essa indicação, é por mero palavras e muito importante. Não pode falar, isso é um apelo, isso é um conselho que Cristo nos dá para si ouvintes naquele momento, que a hoje cedo para mim, o que Deus nos aconselha e que Deus nos aconselha, minha querido rádio ouvinte, e cedo para não entrar na portão pequenino. Lagosse e 21 outra orientação para mostrar a diferença de como hora que tem portão pequenino e tem também portão grande e tem portão largo. E esse na papel a respeito de vida. Vida e tem caminho que está andando nela. E tem gente que nesse momento está parado em algum determinado ponto. Suma que a mim nesse exato momento onde é que na papel que bom. Está dentro de um estúdio, está dentro de uma casa, está dentro de um quarto. Pampuri chiga nesse carro, passa na caminho. Pampuri chiga nesse carro, passa na porta. É duas coisas muito importantes. E na boa, não é que você está nesse exato momento. Certamente também, você passa nesses dois carros. Se contra você está lá de fora de casa, você anda em algum caminho, toco chiga nele, ou você está andando no caminho enquanto você está escutando. E se você anda no caminho, de alguma maneira ou outra, você dorme dentro. Ou você entra, você passa em alguma porta. Aqueles que têm casas muradas, passa na portão de porta de casa, que está allá aqui mura, para ir por debaixo, não tem quem vai nela. Então, é duas realidades e coisas que não estão convivendo com ela todo dia. E Jesus disse eles para poder ensinar sobre sentido de vida mais fundo, vida ligado com Deus. E falar para mim para não entrar na portão pequenino. Nesses dois portão pequenino e portão grande, pecador está cuide, não é que não cuide e entra nela. E está dizendo não é que não vai entrar. Se não entra na portão pequenino, e entra. Se não entra na portão grande, também entra. E tudo dos portão está aberto. Essa é uma outra realidade que não podemos olhar ali. Tudo dos portão, tanto portão pequenino, como portão grande, está aberto. Amigo bom não podia entrar onde é que não existe. Mas Jesus aconselha minha querido rádio 20, de como para não entrar na portão pequenino. Para via de quê? Para via portão, e tem um outro portão grande, que caminho e largo. Naqui portão grande, naqui caminho largo, que lá, e te leva para um carro que quer ser bom, e te leva para perdição, e te leva para longe de Deus. Manga de gentes entra naquele caminho. Manga de gentes passa naquele portão. Para via de como, e portão mais fácil. Se não me se falar em outras palavras, não fala e portão de maioria. Portão de maioria. Nós estamos no mundo onde que democracia está funcionando. A gente está na questão de maioria. Se a maioria fala uma coisa, então aquilo que está direito. Se a maioria concorda com uma coisa, aquilo que está direito. Se a maioria não faz uma maneira, então aquilo que é de maneira que está certo. Mas Jesus disse um ensinamento que não mostra o contrário daquilo. E que falar de maioria que não vai para melhor cal. E que falar de maioria que não vai no caminho certo. Mas mostra como, nesses dois versículos que eu leio, e tem um caminho apertado, que pouco gente que está conseguindo olhar. Esse no versículo 14, na cabantada. Pouco gente que está olhando aquele caminho pequenino. Agora, se não para não pensar, esses dois caminhos, que na verdade que Jesus me estava mostrando para gente? E não mostrando como, não é entendimento, vou poder ter outro entendimento lá naquilo que vou poder ler também, que a Bíblia na mão, sempre não fala que é bom para ter a Bíblia na mão, para ler, para pensar. Ora, caminha te ensinar entendimento para compartilhar com você, a também Deus nos ajudar e nos orientar para poder ter outro entendimento além daquilo que a mim tem. Mas espera que vai ser um entendimento que não seja bom, que não fila com a palavra de Deus. Se ser ao contrário daquilo, na lamentação, na lamentar para falar um bom jeito que tem amigo, buna baia na rumo errado. Agora, não volta ali para a meditação e falar como
portão grande, portão pequenino. Portão grande está mostrar que vida onde que não pode fazer tudo que não miste. Se a mina entra ali, nesse estudo onde que está nele, no portão é que chega 2 metros. Nunca pode ter sido moto para entrar com ele, ali dentro. Não tem grande dificuldade. No porta, que tem 2 metros, nunca pode vir com um carro para entrar ali dentro. Talvez até moto assim, não por até entra. Mas para vir com o carro entra no portão, toque chega ali dentro do estúdio. Que lá é sério complicado. Para ver que portão, porta com passa e pequenino. Mas hora que está no caminho largo, não pode levar moto, não pode levar bicicleta, não pode levar trator, não pode levar remorcos, não pode andar a maneira como este. Não pode andar com mão aberto. Não toca nada para ver caminho e largo. Não pode levar quantidade de coisa como este. O que Jesus me mostra com isso? Caminho onde que não tem tudo liberdade, onde que o pecador tem liberdade de fazer tudo aquilo que ele miste. Manga de bias e caminho largo, e caminho sabe, e caminho à vontade. E que caminho que não está sentir cobrança de como não tem obrigação de fazer isso ou de fazer aquilo outro, ou de cá fazer isso, de cá fazer aquilo outro lá. Mas fim de aquele caminho largo, fim de caminho de liberdade, não é chamar assim de liberdade, mas na verdade é caminho de escravatura. Quer dizer, um caminho de que não está sendo escravo, mas ao mesmo tempo não está olhando como não sendo escravo. E um caminho de que não está sendo caçabe, mas não está olhando que caçabe. E um caminho de que não está vivendo uma vida totalmente desorganizado e não está entendendo como não tem uma vida organizada, sabe. E Jesus na aconselha minha querido Radio 20, não entra no caminho pequenino. Caminho pequenino agora que é que? E que caminho que te leva para a vida que está acaba? E que caminho que tem regras? E que caminho que tem orientação, que tem indicação, que tem conselho para alguém poder chegar onde que Deus está nele. Se amigo não me se entra na glória, se amigo não me se hora que não disses vida, não vai para onde que Deus está nele. Jesus fala, para amigo não entrar na porta pequenino. E que fala, não obrigado a entrar na porta pequenino. Jesus que fala aquilo, mas fala, entra na porta pequenino. Isso significa que amigo não tem liberdade para não cuidar onde que não me se entra nele. Mas conselho que ele de são, conselho que ele de sano, e de como para não entrar na porta pequenino. Agora, manga de bias, que não está bem olhando no comportamento dos pecadores, não está tendo grande dificuldade de se entrar na porta pequenino. Para a nosso pecador não quer gostar de ordem. Pecador quer gostar de ordem. Ordem de ser o quê? De fazer coisas na maneira certa. Não está andando sempre a rebeldia. Ora que coisas na bai, na maneira que não quer conformar com ele, na maneira que não quer mistil. O que não está fazendo? Não está revolta. E manga de bias, aquilo que não miste. E que está sendo aquilo que Deus miste. Não vontade, não desejo, não cabeça, maneira que está pensa, não olho, maneira que está olha. E que a mesma maneira que Deus está olha. Ele comanda, amigo, não deve prestar atenção. Ora que aquilo que está olha, tudo coisas tanto de gosto, suma aquilo que não é bem, que é do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na chamando atenção, e na chamando atenção, e na orientando, e na mostrando como, Jubi, esse caminho que deve andar nele. Esse portão que deve entrar nele. Se amigo agora que está com esse caminho, amigo que está com esse portão, destino de que portão de que na levando, o que não deve fazer? Deve cuidar e entrar naquele caminho pequenino. Logo, não há bem olha uma dificuldade que tem naquele caminho pequenino. Dificuldade é o quê? A hora que não entra no caminho pequenino, ou não passa na porta apertado, nunca pode levar tudo que você miste. Esta ensinando o quê? Se amigo não me se andar com Deus para não poder chegar na glória, e que tudo coisa desse mundo que não podemos balançar com ele, para ver cana que vem na porta pequenino. E se cana que vem na porta pequenino, isso significa que amigo não tem que dizer aqui coisas para fora para não poder entrar na porta. Para ver não cara poder passar na porta, com que coisas
que cata vai na que porta. Que significa que? Não vai dar um exemplo prático para não jubi direito que tem na porta largo, que tem na porta pequenino. Não começar a jubi de, conforme as portas que Deus nos mostraram através dessa palavra, na porta largo, que não pode fazer lá? Não pode ter uma bruta de ódio guarda na minha coração contra alguém. Tranquilo. Isso é qual? Bruta de ódio. Na portão largo, não pode ter uma bruta de jorção de raiva. Guardar junto comigo. Tranquilo. Na caminho largo, não pode levar coldar de vida totalmente desorganizado, vida de malandriça, vida de engano, vida totalmente ao revés. De chamar, de querer, de estar tudo desorganizado. Então, olha como aquilo é normal. Esse na caminho largo. Mas na caminho pequenino, na portão pequenino, lá é que pode ter. Na minha coração é que não pode ficar raiva. Na minha coração é que não pode manter ódio com inveja. Não, é que pode. Para ver como, se me se entrar no portão pequenino, inveja que pode ir junto comigo para não entrar. Ódio que pode ir junto comigo para não entrar naquele portão, para ver ódio está largo. Ódio está largo naquele sentido, para ver botar ódio a alguém, vou juntar com quem amigo daquele alguém, vou juntar-se família, vou juntar grupo, quer dizer, botar ter leque, quer dizer, bandeja bruta dele, de caçabe na boa coração contra certo número de gente. Aquele coldar de coisa, isso é cargo garante que o lambo para bem passar no portão pequenino. E cana kibi. Alguém pode falar, não, amigo, alguém só com ódio. Se você prestar atenção, você vai direito. Se você falar alguém só com tira fala, se você prestar atenção direito, você não nota como, você está contente hora que outro alguém na papel, com aquele alguém que você está metido, que você põe nesse lugar. Bom, assim que não está falando, não põe nesse lugar. Não é que esse lugar agora que deve ficar, não é que ele botar. Boja. Então, é questão e cata fazer parte de entrar na porta pequenino. Para poder entrar na porta pequenino, tem que ter paz com tudo gentes. Até aqueles que gostam de mim, aqueles que me estão para morrer. Essa hora sim, talvez eu não escutar na rádio falar para Deus, para se bem ali morrer, para sair do mundo é chato. Mas a mim me se entrar na porta pequenino, se me passar na porta pequenino para morrer, vai para a glória, não contente. Não contente. Mas me se encorajar, minha querida Rádio 20, para não pensar direito naquela porta que não está nela a os. O que nós estamos fazendo aqui porta? Como é que não pode ser que nós estamos no caminho certo? Para não poder ser que nós estamos no caminho certo, não deve de regras de que caminho de que nós estamos nele. Se é do caminho que nós levamos para o lugar onde que Deus está nele, ou se nós levamos para longe de Deus. E Jesus disse bem claro, para não acabar a meditação, e falar como aquele caminho largo, que portão grande, manga de gente escuta entrar nele. Logo, e chamar de atenção para mim que portão caminha e anda, como passa nele. E maioria nele, ou minoria que não passa. É uma indicação para mim que não pode saber se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Para não jubi direito, se não vai no caminho certo ou se não vai no caminho errado. Se não vai no caminho errado, Jesus começa com um convite e fala, entra porta pequenino e está cansado e chato, verdade, mas e melhor para via e está levando para não está levando para Deus, e está levando para a vida que o acaba, e está levando para a glória de que Deus de amor está nela. Mas se não me vive livre nesse mundo para fazer tudo que não me esti, não caminha nada com missão com Deus, não caminha seguir se ordem, se orientação, não pode viver na vida da maneira que não me esti. Mas, cabantada não é triste. Cabantada de gente que não anda no caminho largo, Mateus e papia sobre que ele lembranta que Jesus papia a respeito desse assunto, no capítulo 25, lá na bingoja, na cabantada de que gente que anda no caminho largo não vai parar nele. Ora que chega lá diante de Deus, Jesus não fala, ele nunca conhece vós, nunca conheceu. E na falambina nunca consigo para biar leva bobo vida na vive na caminho largo, na anda na caminho largo, na faz coisa de maioria, na faz que gente está fazendo.
Buca certa o convite de andar no caminho certo, na fala, longe-se de mim. Para fogo que cata acaba. Que preparar para Satanás com tudo que eles que obedecer. Caminho de Satanás, e ele que quer que portão largo. Onde que está falando, faça tudo com o misti, vive maneira com o misti, nem cana mandar riba de vida de bom. Binas, faça aquilo com o misti. Binas, toma sentido. Minha irmão também toma sentido. Minha querido radio 20 não toma sentido. Com conselhos que não orientaram, que fazer parte do plano de Deus para minha vida, para a boa vida. Que Deus não aconselhando? E para não andar na portão, para não entrar na portão pequenino, para não andar na caminho estreito, que caminho apertado. Que lá ajudando para não por ter qualidade de vida que Deus está contente com ele. Agora, que caminho apertado que tem manga de regra e que deve ser com regras que criaram para o próprio pecador. Cuidado. Para o pecador também inventa manga de caminhos complicados que não te ensinam manga de situações na vida, mas que quer ser o caminho de Deus. Ele comanda amigo bom, se não me estou com esse caminho de Deus de verdade. Se não me se que portão certo que não deve entrar nele, para não andar, não anda essa vida que acaba. Não lei palavra de Deus. Que palavra de Deus? Bíblia. Bíblia e palavra de Deus. E tem negócio todo tipo de versões. Aquilo que por ter no telefone, por ter no computador, por ter também aquilo de impresso, e tem até aquilo de busuguta. Suguta que está escrito na palavra de Deus. Ora que busuguta aquilo, buna consegue se bicar que regras de caminho de Deus, que caminho apertado. E ora que anda naquele caminho, na começar a estar parte cansado, um cana bem poder, e cansado, um cana poder aguentar, é vida de protestantidade e cansado. Mas, amigo, e melhor, caminho que tem nesse mundo, e melhor. Se amigo bom não desvia desse caminho, ele tem um curso só que não tem que vir fazer lá na cabantada. Arrepender, mas sem mudar a realidade da nossa vida. Então, conselho de Cristo para mim que bom nesse para amanhã e falar, vou entrar na caminho pequenino. Vou entrar. Para mim que bom para entrar naquele portão pequenino. É portão pequenino sério que Jesus Cristo. Para mim que bom não podia essa vida que o cata acaba. Lá que não deve passar nela. Para não poder ter vida que o cata acaba. Pergunta para mim que bom. O que não é decidir fazer hoje? Não entra na caminho pequenino, não passa naquele porta pequenino, não anda naquele caminho apertado, ou não decide falar, não, a minha vai para portão largo, onde que manga de gente está nela, onde que gente está naquilo que está direito, toma sentido. Maioria, nem sempre está certo. Na manga de bias, e mais está errado do que aquilo que está certo. Não sei como no dia 2, no gente antigo está falando, no tempo de partido único que melhor. Essas são ilustração. No caso do assunto da política. Mas para ver que para não poder entender como hora que nós está na questão da maioria, que é do assunto de democracia, onde que a maioria está levado, está seguindo um caminho certo, manga bias e está levando para assunto falhado com o plano de Deus. Maneira que Deus me para mim que não vive. E que a maneira que a maioria de gente não vive. E regras que estão no caminho de Deus e que regras que estão na religião. É diferente. Então, amigo bom, não cuide e entra nesse caminho pequenino. Hora que não entra nesse caminho pequenino, é caminho apertado, é caminho chato. Resultado final na série o quê? Vida com Deus. Hora que não chega naquele lado, e não chama nome. E não chama para nome para bem com ensino. E não chamando para nome e não falando bem-vindo. Entra. Para ver que para não passa na porta, não quer saltar na mura. Glória a Deus, que tem como saltar na mura, para chegar naquele lado, porque tem aquilo que mate. Lipa não está dubria. Não está da vira volta, ou vai para falar no buco conseguir outro lá. Então que está bem conseguir saber que é como se mas diante de Deus, portão e pequenino. Porta é pequenino, caminho estreito, quem que está lá? E Cristo. E próprio Cristo fala, amigo caminho, amigo cedo porta, quem que passa para mim e não entra na glória. Não convidar, entra nessa porta, entra nesse caminho, e anda nesse caminho. E ser cansado, sim, mas o resultado é melhor. Esse caminho que é Cristo. É caminho que Jesus Cristo, ele que é do caminho que nos leva para Deus. É porta ser do quem? Jesus Cristo, ele que ser porta para mim que eu não poder voltar chegando que Deus está nele. Se não cuide outra porta, se não cuide outras maneiras,
Para me se chiga onde Deus está, ayo, não cana chiga de, não cana chiga, não engana na cabeça, que na bem acontecer e aquilo que não está fala, ai, sim se beba. Mas amigo boa, não se já caminho. Jesus fala, entra nesse caminho que te leva para a glória. Entra nessa porta, se você passa nessa porta, você seguir direito, você obedecer orientações que dado e você chegar onde que Deus está nela. Amém? Me espera como bom entender esse convite de Deus para mim na dia de hoje. Não cuide andar nesse caminho de Deus, cana riba para trás. O troco não anda naquele caminho, situação bem sério, difícil, não está me riba atrás para ver regras, tio, para ver cansado, outro ali cansado, aquele outro lá. Mas se não seguir orientação da palavra de Deus, pelo contrário, não cana chegar a arrepender nunca. Não ter uma vida sábia, não ter uma vida sossegado, não ter paz no nosso coração. Mas se não resolver andar naquele outro caminho largo, se não resolver passar na porta largo, não ter um contentamento curto, suma que contentamento porco. Não ter aqui contentamento curto, que está lá, pouco minuto e acaba. Que está bem? Caçabe, mesquinho, ai sim se biba, encata fazer bes. Canto gente que nesse exato momento que na papia. Está na situação baralhado que você vida, para de quê? Para é caceta e entra na porta pequenino, é caceta continua andando na caminho apertado, é resolver andar na caminho de maioria. Suma que gente na fazer, peram fazer suma que na fazer. Toma sentido. Não fazer suma que aqueles que na fazer na caminho pequenino na fazer. Aí sim. Não entra na porta que minoria, que pouco gente. Jesus fala pouco gente. Então, amigo, bom, não toma sentido. Não tem tudo indicação. Deus está dizendo nada seguro. E está dizendo nada com dúvida. E fala pouco gente que não entra nela. Logo por mim fala, mas como agora que pode se ver, a mim também pode entrar naquela lista de pouco gente. Ora que amigo bom não fia na Cristo, nós estamos naquela lista de pouco gente que acerta o caminho certo, que não anda na porta apertado para chegar onde que Deus está nela. Amém? Pensa e vou fazer boa decisão a nós. Binas pensa e vou fazer boa decisão a nós. De fazer o quê? De entrar na porta pequenino, de andar no caminho apertado para poder chegar onde que Deus está nela. Amém? Para Deus abençoar, um dia a continuação de um bom dia. Bucaba de sucuta, tempo de meditação de horas. Para Deus te abençoar. Um rádio com compromisso com as seguintes verdades.